Meus amigos, é hoje que eu vou ser odiado por todo fã de One Piece. Bom, queria começar dizendo que isso daqui não é um ataque ao One Piece assim dito. Não é como se eu não gostasse do anime nem nada. Se eu não gostasse, eu não teria lido mais de 1000 capítulos do anime. Eu só queria fazer uma análise meio que de roteiro, porque isso não faz o menor sentido, essa transformação, e porque em bases de roteiro isso é ruim. Não significa que você que gostou tenha que deixar de gostar. E não significa que não seja divertido por causa disso. Às vezes as coisas são ruins. Isso não é um ataque em si ao conteúdo ou ao anime ou ao mangá. É só uma análise, gente. Então não leve por coração e não fiquem chateados. E se vocês discordarem de mim, vocês podem comentar aqui embaixo, beleza? Antes de chegar propriamente dito no Gear 50, e nessa transformação tão polêmica, eu gostaria de falar um pouco em si sobre transformações, e sobre transformações boas. A gente viu no mundo dos animes, sabe? Tipo, se a gente for falar da melhor de todas, que seria o Super Saiyajin 4, se você pensar bem, ele não tem uma construção assim tão elaborada pra ele existir. Mas, toda a construção em cima dele e todos os efeitos que fazem pra chegar naquele momento onde o Goku se transforma no Super Saiyajin 4, é uma direção muito boa. E o Goku, antes disso, passa por um treinamento, tem que seguir certas expectativas para conseguir essa transformação, para conseguir atingir o seu ápice ali. E aí tem toda a cena dele virando um macaco dourado gigante, olhando pra lua. Na explicação que eles deram no anime, a lua seria um fator necessário para você conseguir atingir esse nível de transformação. E mesmo não sendo as das melhores bem explicadas, ainda assim é muito bem feito, tem certo sentido e tem coerência com a história que eles estão aplicando, sabe? Não é uma coisa que surgiu do nada no roteiro e que fala assim, pô, agora o Goku é o ser mais poderoso da galáxia. Não, ele vai se tornar o ser mais poderoso da galáxia sim, mas por méritos dele e por certas ocorrências que ele vai ter que passar. Depois eu queria falar de uma... Nem sei se pode se dizer que é uma transformação assim, mas é um momento ali muito marcante onde o Gon, no anime Hunter x Hunter, atinge o seu ápice. Ali, né, nem é uma das construções de poder mais bem feitas de todos os animes que eu vi. Até agora eu não vi nenhum anime que construiu. E coesão em si dos poderes apresentados tão bem contra o Hunter x Hunter. E ali ele dá uma aplicação muito boa pro Gon se tornar aquele ser tão poderoso e conseguiu destruir o inimigo dele com uma facilidade enorme, que não foi nenhuma luta, foi um massacre em si, aquilo, sabe? E teve uma consequência além disso. Então, beleza, eu vou transformar meu ser num ser mais poderoso que tem no anime, que o anime já viu. Mas vai ter uma consequência e vai ter um processo por isso. O Gon passou por um longo treinamento antes daquilo ocorrer e eu não vou explicar o NEM aqui, né, porque é uma coisa muito, muito complicada, mas basicamente, se você tiver certas condições, seus poderes aumentam. E aí o NEM impôs uma condição de não importa o que, se eu vou morrer e quer condição maior do que a morte pra você aumentar seus poderes. Então mesmo que tenha sido uma coisa que você fala assim, pô, veio do nada, sabe? Ainda teve coerência. E queria também falar sobre o Naruto modo Senin, que foi outra transformação impactante. Trouxe o Naruto por um nível muito forte, que foi enfrentar o maior vilão da obra até aquele momento do nosso conhecimento, né? E mesmo assim não era uma transformação constante, tinha seus defeitos e tinha suas fraquezas. Não era algo que o Naruto poderia manter constantemente, e aí o Naruto usou, tipo, da sua criatividade e da construção do personagem desde lá do começo, de um jutsu que ele usava desde lá do começo, pra deixar a transformação mais coerente, sabe? E são essas bases que tornam isso um shonen com um bom roteiro, com uma boa construção, com uma boa forma de se mostrar, sabe? Com algo que você vai falar assim, pô, isso é brilhante. E aí nada disso acontece aqui no Gear 50. Eu acho ruim porque as transformações anteriores seguiam um padrão. Seguiam um padrão de pelo menos treinamento, de alguma coesão. Até o Gear Second, que meio que surgiu do nada, eles meio ainda que deram uma explicação. Putz, já que seu corpo é de borracha, e aí o Luffy, olhando seus inimigos, teve uma ideia, tentou aplicar aquela ideia e deu certo, sabe? Por mais que, pô, que ali foi também tirado do nada, deu uma certa coesão. Nessa transformação nem isso teve. Nem teve uma explicação de porque assim não falou assim, não. Agora essa fruta aqui que era pra ser uma fruta ruim. E eu acho que esse era todo o básico do One Piece, sabe? Todo o cerne dele
E muita gente fala assim, pô, é legal porque o Luffy pegou uma fruta que é ruim e transformou ela em muito útil, ele ficou muito forte por causa disso. Não, na verdade, sua fruta aqui é a do Deus do Sol, do Pica das Galáxias, sabe? E isso é uma coisa que é horrível. Por mais que possa ser divertido, por mais que tenha trazido impacto, coisa e tal, é uma coisa que é muito ruim e é uma coisa que poderia ter sido feito de forma diferente, com mais coesão e com uma explicação lá atrás, porque, pô, tem certas pessoas que falam assim, não, tem indício disso desde lá do começo, qual é o indício? Ah, porque da Gomu Gomu no Mi a gente só tinha um desenho. Falei, pô, pelo amor de Deus, né, gente? Traz alguma coisa mais concreta, porque se for assim, o One Piece tem 1000 episódios, é quase um Simpsons da vida. Qualquer coisa vai ser indício de qualquer coisa, sabe? Se você fizer tudo é indício. Tem que ter uma coerência, tem que ter razão daquilo acontecer, sabe? Tem que ter, tipo, tem que ter uma citação de um nome, tem que ter, tipo, a falar assim, pô, essa fruta é meio estranha, uma citação. Pô, o pessoal podia ter falado assim, essa fruta do Gon é de paramécia, mas ela tem algumas coisas estranhas, não parece uma paramécia. Sabe, qualquer coisa assim desse tipo que não teve. Aí o pessoal fica caçando coisas em episódios antigos e pra tentar dar razão ao argumento que não é. Tipo, o Oda tirou literalmente de um deus ex machina naquilo e foi desse jeito que ele quis fazer, gente. E tá tudo bem ele querer fazer desse jeito, sabe? Eu acho que foi uma decisão pensada. O fato dele querer fazer isso é uma péssima decisão se você for falar em torno de roteiro, se você for falar em torno de coesão da história. Mas se você for falar em termos de diversão e de... Pô, o Oda pensou assim, eu quero fazer isso. Eu quero que seja Toon Force. E qual vai ser o jeito que vai ser Toon Force? Vou ter que meter um Deus Ex Machina aqui pra ser Toon Force, mano. Então vai ser desse jeito que eu vou fazer. É ruim, mas eu quero fazer isso. E foi essa decisão que eu acho que ele tomou conscientemente de fazer algo ruim pra aplicar aquilo que ele queria fazer. E além disso, eu acho que toda a forma como é apresentado o primeira vez é muito ruim, porque... Vou parar de falar que é ruim, né? Vou começar a dar só os argumentos. E aí vocês tiram suas próprias conclusões. Só pensa comigo. O Luffy morreu, aparentemente. E, pô, o Kaido é uma pessoa que matou muita gente. Então ele sabe como uma pessoa morre. E se o Luffy não tivesse morrido, o Kaido ia finalizar ele lá, né? Porque não tem por que deixar o cara vivo. Já matou o cara 4 vezes, gente. Matou o cara 4 vezes e já bateu no cara 4 vezes e o cara voltou. Você vai deixar lá pra mais uma? Ah, mas ele queria uma luta de verdade, não gostou lá porque o cara... Mesmo assim, mano, tipo, na concepção do Kaido, o cara tava morto. E aí o Kaido desceu lá e começou a tocar o terror em todo mundo. Falou assim, não, agora vocês vão morrer. Não, agora vai ser escravo, vai ser criança, vai ser mulher, vai ser filho do filho. Você aqui, quem quiser peitar o pai, que venha aqui agora, que nós tiramos um X1 e resolve isso. Senão todo mundo vai ser escravo nessa droga. Mano, é que eu falei num tom de humor aqui agora, mas tipo, isso não é uma coisa leve de se falar. Isso não é uma coisa que você trata com leveza, sabe? É uma tensão enorme, tipo, não é só personagens aleatórios randoms que... Ah, não, é só o povo de Wano, então o povo de Wano não dane. Você não liga pra esse pessoal, nunca vi na vida, coisa e tal, só conheci agora. Não, gente, tem a Nami lá, tem o Marco lá, são personagens que a gente se importa, que a gente tem carinho. Tem um velhinho lá que a gente conheceu agora, que ensinou o Haki Fortão pro Luffy, são pessoas relevantes pra obra. E aí você tá falando que todas essas pessoas vão virar escravas, vão morrer. Quem levantar a mão lá vai levar um porradão. O ápice disso é um cara pulando igual retardado e dando risada. O Salvador tá tirando... foda-se. Eu vou quicar aqui, porque agora o chão é de borracha. Eu vou pular. E aí o pessoal fala assim, mas o Luffy sempre foi essa personagem. O Luffy nunca ligou pra nada, coisa e tal. Concordaria. Poderia até concordar. Se não fosse o final dessa luta. E agora eu vou dar um pequeno spoiler. Se você não quiser ver, você pula. E tipo, no final da luta, o discurso do Luffy já não é mais... eu vou ser o rei dos piratas e eu quero comer carne sozinho, coisa e tal. Não. O final da luta é o Luffy falando, eu quero salvar todo mundo. Eu quero ser o herói desse povo. E aí descondiz com o que você tá vendo aqui, com o que tá sendo apresentado na tela. Entende? Então, tipo, não tem porquê... não tem porquê fazer uma apresentação desse jeito, sabe? E uma coisa que... só vou imaginar aqui como poderia ter sido, sem tirar a alegria do Luffy, sem tirar o fato dele querer... Quero me divertir agora, tô com os poderes novos, quero testar, sem tirar nada disso. Vai manter isso na história, só vou trazer mais seriedade. Mostra lá o Kaido falando que vai escravizar as pessoas, pô, toda aquela tensão, o pessoal achando que o Luffy morreu, todo mundo pé da vida, todo mundo triste nessa tensão. E aí você começa a bater o tambor, tá ligado? Num tom de tensão, não precisa ser num tom de alegria já de cara, tá ligado? Um tambor é um tambor, gente. Já que isso é tão importante pra obra,
Então você começa a bater o tambor lá num tom de tensão, sabe? E vai aumentando aquilo aos poucos. Você vai batendo devagar e vai aumentando aos poucos pra mostrar a ressurreição do Luffy assim. E aí, ao invés de estar de noite, já tá há 10 mil episódios de noite, você coloca o sol amanhecendo. E conforme o sol vai amanhecendo, o Luffy vai acordando. Conforme o sol vai amanhecendo, a música vai mudando de tensão pra alegria, sabe? E aí, tipo, o sol nasce, o Luffy ressurge. Não precisa ser o sol meio-dia alpino, não. Só o sol nasceu. O Luffy ressurge. Não fica aquela enrolação dele pulando 10 mil vezes. Não, ele já aparece, pula uma vez só e puxa o Kaido do buraco. E aí, depois que ele puxou o Kaido do buraco, você mostra a narração dele sendo um Nika, coisa e tal, dele tendo alegria, porque ele já tirou a atenção. Já tirou a atenção. O pessoal que tava sendo ameaçado lá embaixo não tá sendo mais, sabe? Tipo, já passou o Haki do Rei, ele já imobilizou todo mundo, ele já puxou o Kaido do buraco, então o pessoal tá seguro. E agora ele pode ser feliz, livre, tá ligado? Agora ele pode ter toda a alegria porque não tem mais preocupação lá embaixo. E aí, ao invés do pessoal falar que o cara é o deus do sol na silhueta da lua, que não tem sentido nenhum, você fala que o cara é o deus do sol na silhueta do sol, que acabou de nascer, trazendo esperança pro pessoal, gente. 10 minutos eu pensei nisso daqui, sabe? E aí você fala assim, pô, essa apresentação é necessariamente ruim? Não. Mas traz algumas incoerências e traz alguns pensamentos que você pensa, pô, por que ele não tá se preocupando com isso, sendo que mais pra frente ele vai falar tal coisa, sabe? Por que essa alegria toda? Você não precisa tirar a alegria do personagem, você não precisa tirar o tom dele de ser fanfarrão, de querer lutar e se divertir. Não precisa, mas você traz tensão pra onde tem que ter tensão. Você traz preocupação pra onde tem que ter preocupação. E aí, quando a preocupação acaba, você traz a felicidade, sabe? Você não precisa ficar mesclando as duas coisas numa coisa doida. Não precisa ter isso. Não precisa ter toda essa... Não precisa ter toda essa loucura de não. Aqui o cara tá pegando fogo, aqui o cara tá dando risada. Não, aqui o cara tá morrendo, aqui o cara tá sorrindo. Construa uma boa edição, sabe? Não é só uma questão de dirigir bem o anime e o mangá. É uma questão de coerência, sabe? De trazer atenção pra prestar atenção. Não dá pra você ficar chorando e sorrindo toda hora, porque no minuto que eu tô vendo alguém chorando, eu tô sendo impactado pela aquela cena, no outro minuto vai trazer algo nada a ver, e aí eu ainda tô com o impacto da cena anterior. E aí eu não consigo absorver tudo isso de forma igual. Então você vai trazendo isso de forma gradativa, aos poucos, o público vai entendendo mais fácil. E aí, você teve toda a tensão, você teve toda a polêmica e todo o ser achando que vai morrer. E aí você vai subindo isso devagar, que é tempo pro pessoal se acostumar com isso, e depois você traz a salvação. E depois você traz a esperança, sabe? E aí, isso torna a história muito mais densa em si. Muito mais pesada, com muito mais emoção, muito mais emotiva. Não é só a emoção do personagem ressurgir das cinzas. É a emoção de salvar as pessoas que a gente ama. É a emoção de, pô, todo aquele perigo que a gente tá sentindo, a gente não tá sentindo mais. E aí depois resolve os outros problemas. Porque eu sei que mesmo, tipo, tirando o Kaido, o prédio ainda tá pegando fogo, então o pessoal ainda tá em perigo. Mas você tirou aquele perigo iminente, sabe? E aí aquela outra preocupação vai ser resolvida de outras formas. E você sempre vai ter a esperança ali de que o Luffy ainda tá vivo. Não é uma coisa querendo ser clique nem nada, querendo achar pelo em ovo. É só mostrar de como a coisa podia ter sido mais bem coesa se ela tivesse sido pensada. Entende? Se não fosse só simples assim. Pô, eu quero fazer isso acontecer, eu quero que o personagem seja assim e dane-se o resto. E é por isso que eu não gosto muito E é por isso que eu não gosto tanto dessa transformação. E aí, vamos falar então agora sobre a transformação em si, né? Sobre o poder da Atom Force, que é o poder do Deus do Sol aí, que, nas palavras do Gorosei, é o poder daquele que for mais criativo poderá usar sua fruta ao máximo, sabe? Poderá atingir o seu ápice. Cortando a parte que isso não faz sentido nenhum, de uma fruta virar outra, cortando essa parte, vamos levar só a coerência do que nos foi apresentado. É uma fruta tipo Zoa, vai ser assim a partir de agora, beleza. É uma Zoa mítica, então não tem por que ficar cismando com... Ah, não tem 3 transformações, nem nada, ou tem 17 transformações. Não, é Zoa mítica, a gente já aprendeu, Zoa mítica pode fazer a merda que quiser e segue a vida. A questão é, se é uma fruta que preza a criatividade, a gente já vai ver o Luffy fazendo coisas insanas a partir de agora, muito criativas, porque, alerta de spoiler, ele vai terminar de
de novo matando o oponente com um soco gigante, como ele faz em todo o arco. Todo o arco ele termina com o oponente da mesma forma. E aí a fruta que era pra ser da criatividade se torna banal, porque ele não usou a criatividade pra derrotar o oponente. Sabe? E é por causa dessas coisas que essa transformação me incomoda tanto. Eu não acho uma transformação boa. Independente de fazer sentido com as características do personagem, com o personagem ser sempre sorridente, ser sempre brincalhão, tá sempre no modo loucura, coisa e tal, Luffy biruta. E eu acho que toda essa falta de construção pesa na hora da gente ter uma boa transformação. Na hora da gente ter um bom roteiro em si. Agora, significa que por causa disso eu vou parar de ver One Piece? Não, não significa. Significa que por causa disso você tem que parar de ver One Piece? Não, não significa. Entende? Você pode achar uma coisa ruim e gostar dela. Você pode, não necessariamente falando que vai ser a opinião de todos. Eu vejo que muitas pessoas acham mesmo que isso é uma construção boa, tá? Mas tipo, o que eu tô falando aqui não tem que invalidar a sua paixão pelo anime, nem você tem que gostar menos do anime por causa disso, sabe? É só uma análise baseada em roteiro. É simples assim. E explicando algumas formas do porquê eu acho que isso acontece, entende? Então não precisa me xingar, ou pode me xingar aí, fica à vontade também. Só entenda que eu não sou um hater do anime ou nada do tipo, sabe? Porque eu assisto o anime há sei lá quantos anos. Acho que eu comecei a assistir One Piece, eu acho que antes do Naruto até. E eu gosto do anime em si. Eu só não gostei. Só não gosto de algumas decisões que são tomadas. Eu acho que o One Piece tem muito potencial. E esse potencial sempre fica na banalidade. Que o autor, ele podia fazer coisas incríveis, só que ele quer fazer um anime mais infantil. E um anime mais engraçado, mais leve. E por causa disso, ele acaba tomando as decisões mais fáceis. E que são mais divertidas em si. E tudo bem, gente. E a vida continua, beleza? Se você gostou, deixa o like. Se não gostou também, deixa o like, comenta. Se inscreva no canal, pelo amor de Deus. Apesar que com o que eu falei hoje, né? Os fãs de One Piece vai tirar toda a descrição. Mas beleza, tamo aí. Seguindo firme e forte. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.